Fala, gurizada apostadora, como é que vocês estão, meus queridos? Sejam muito bem-vindos ao canal Quebets. Seu amigo William está aqui novamente trazendo para vocês as análises e os palpites para os jogos da rodada, para os jogos dessa sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. Estamos com sexta-feira, mais uma vez, de grade reduzida, como é de costume, né? A sexta-feira sempre é um dia bem mais complicado, mas de qualquer forma eu vou trazer para vocês aqui as principais oportunidades, né? São 5 entradinhas aí nas principais ligas do mundo afora. Aí temos a Liga, Série A da Itália, a Bundesliga e também a Ligue 1 da França. Tá? Então, alguns jogos isolados, porém jogos de grandes ligas. São poucas oportunidades, mas eu separei para vocês o que eu achei de melhor aí para a gente fazer o planejamento para o dia de hoje. Pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, é muito importante que você me ajude aí no projeto aqui do YouTube, então eu fico muito grato se você puder me dar essa moral aí, deixando um like, se inscrevendo e quem sabe deixando um comentáriozinho aqui falando o que vocês estão achando aí do meu trabalho, tá? Dando dicas, críticas, sugestões, tudo é muito bem-vindo e eu fico muito grato se vocês puderem me ajudar aí nessa missão aqui no YouTube, certo? Aqui é sem enrolação, né? Aqui não temos cortes, você sabe que aqui é no modelo de bate-papo, então a gente já vai direto para os palpites, tá? Direto para as análises, começando com o jogo da La Liga às 16 horas, onde nós temos o Atlético de Bilbao contra o time do Granada. Tá? Um jogo aqui em que nós temos o Bilbao numa quinta colocação com 57 pontos, brigando ali ainda pelas vagas nas competições europeias, né, nas vagas de competições europeias da La Liga. Vai enfrentar o Granada, que é vice-lanterna, tem apenas 17 pontos e já está aí praticamente rebaixado para a Série B do Campeonato Espanhol. Tá? Então o Atlético de Bilbao aqui com certeza é favorito para vencer esse jogo. Nas odds nós vamos ter aqui uma oddzinha de 1,26 para o lado do Bilbao, tá? E o mercado pagando aí 12,39 para a vitória do Granada. Não deve acontecer essa vitória do Granada, eu acredito que o Bilbao deve vencer essa partida. Nas odds de gols, tá? No mercado de over e under, nós temos o over 1,5 pagando 1,20. Está um pouco baixa essa odd aqui, mas é um jogo aí que deve acontecer gols, tá? Acredito que devem acontecer gols principalmente por parte do time do Atlético de Bilbao. No retrospecto, estatística de gols, nós temos o over 1,5 batendo em 80% das vezes nos jogos do Bilbao, tá? E 60% das vezes nos jogos do Granada. Tá? Então fica como dica aí, ficar atento para esse over 1,5, né? De preferência pegando uma odd mais alta, esperando o jogo começar ali e essa oddzinha subir um pouco, pode ser uma boa alternativa. Vamos para minha planilha aqui, eu vou pegar para esse jogo o handicap asiático -1 do Bilbao, tá? Vai estar pagando 1,40. Temos aqui um gol de desvantagem nesse caso, precisamos que o Bilbao vença por 2 gols de diferença, tá? Então vai ficar como dica esse handicap asiático -1 do time, -1 do Bilbao, tá? Precisamos de 2 golzinhos aqui então para termos o green. Beleza? Na sequência nós vamos ir para a Itália, Série A da Itália, onde nós temos o Genoa enfrentando a Lazio, tá? Aqui um jogo em que nós temos a Lazio na oitava colocação, ainda brigando, né, pelas vagas aqui nas competições europeias, e o Genoa é 12º com 39 pontos, já está bem afastado aqui, né, das primeiras colocações. Tá? Então, Lazio visitante, um time melhor e mais bem classificado na tabela. Tá? As odds temos 2,95 para o lado do Genoa, 2,57 para o lado da Lazio. O mercado entende que a Lazio tem um certo favoritismo, aqui um pequeno favoritismo, tá? E no que diz respeito a odds de gols, o over 1,5 pagando 1,45. Uma oddzinha bem interessante aqui para esse over 1,5. Deixa eu dar uma olhada na estatística do over, para termos uma noção se essa odd ali tem valor ou não. Nós temos aí 90% de vezes batendo esse over 1,5, tá? Então, um retrospecto bem positivo, né, do over 1,5 para essas duas equipes. Uma média aí de 3,4 gols do time do Genoa e 2,8 gols aí nos jogos do time da Lazio, tá? Uma média entre gols marcados e gols sofridos. Eu vou pegar para essa partida justamente esse over 1,5, tá? Como eu disse, uma oddzinha de 1,45 para o over 1,5, tá? Com esse retrospecto aqui de 90% das vezes batendo este over aqui, eu acho que é uma odd que está bem interessante, tá? Então vai ficar como dica para vocês esse over 1,5 a 1,45 para esse jogo do Genoa contra a Lazio. Vamos continuar na Série A da Itália, tá? Agora vamos pegar aqui o jogo do Cagliari contra a Juventus, tá? A Juventus sai, então, visita o Cagliari, a Juventus que é a terceira colocada com 63 pontos, já está bem abaixo, né? 20 pontos abaixo aí do time da Inter, então
não briga por título o time da Juventus, mas está brigando ainda aqui nas colocações, nas primeiras colocações que dão vaga aí para a Champions League, tá? Então, está apenas 4 pontos do Bolonha e apenas 9 pontos da Roma. Então, ainda tem chance, né, da Roma chegar aqui e passar a Juventus. Então, a Juventus, com certeza, mira aí uma vitória para tentar se manter nessa terceira colocação. No que diz respeito a odds, nós temos aí 4,94 para o lado do Cagliari e 1,76 para o lado da Juventus. E o mercado entendendo que a Juventus é bem favorita para vencer essa partida. E no que diz respeito a gols, o nosso over 1,5 pagando 1,36. Deixa eu dar uma olhadinha na race do Cagliari em casa. O Cagliari, nos últimos 4 jogos, não perde em casa, né? Venceu a Atalanta na última partida jogando em casa. Então tem um retrospecto interessante aqui, o Cagliari. Já a Juventus fora de casa, que não tem vitórias nos últimos 5 jogos. Então é bom ficar atento para isso, né? Se for fazer alguma coisa a favor da Juventus, né? Porque a Juventus não está conseguindo vencer fora de casa, né? E o Cagliari aí com uma racezinha aí bem forte, bem interessante. No que diz respeito a gols, nós temos o over 1,5 batendo aí em 70%, né? Nos jogos da Juventus aí não está batendo esse over 1,5, jogando fora de casa, né? Bateu em apenas 2 dos últimos 5 jogos, tá? Então também bom ficar ligado para esse retrospecto da Juve nos gols fora de casa. Vamos pegar para esse jogo o handicap asiático mais 1, tá? Do Cagliari. O que é esse handicap asiático mais 1 do Cagliari? Saímos com um gol de vantagem contra a Juventus, tá? A odd está pagando 1,56, então podemos empatar, né, ou perder por um gol de diferença. Se perdemos por um gol de diferença, temos a stake devolvida. Se empatarmos, temos o green. E em vitória do Cagliari, então, nem se fala. Então esse aqui é um handicap asiático mais 1 para o Cagliari contra a Juventus. Como eu disse, no retrospecto aqui, o Cagliari tá jogando bem em casa, né? A Juventus fora de casa vem muito mal, né? Não tem um retrospecto bom. Então pegamos essa vantagemzinha para o Cagliari pagando 1,56. Depois nós vamos lá para a Bundesliga. Tá? A Bundesliga nós temos o Frankfurt contra o Augsburg. Um jogo aqui que ainda as duas equipes têm bastante interesse no campeonato, né? O Frankfurt que é sexto e o Augsburg que é sétimo colocado. Então os dois brigando aqui na mesma... É um confronto direto, na verdade, aqui, né? Se o Augsburg vencer, pode até passar o Frankfurt aqui. Então um jogaço, um jogo bem interessante. No retrospecto de race, nós temos um Frankfurt em casa que não perde a 4 jogos, porém tem apenas uma vitória e 4 empates, tá? E o Augsburg fora de casa tem 2 derrotas e 2 vitórias. Então, um jogo bem equilibrado, na minha opinião, tá? No retrospecto de gols, nós temos aí o over 1,5 em 80%, né, acontecendo, tá? Então, dá uma olhadinha nessa odd de over 1,5, pode ser interessante. 2,04 a odd de vitória do Frankfurt, 3,39 a odd de vitória do Augsburg. O mercado entendendo que o Frankfurt é favorito, eu concordo, tá? Eu acho que o Frankfurt está jogando em casa, está melhor qualificado. Eu acho que tem uma equipe melhor também do que a do Augsburg. E no mercado de gols nós temos o over 1,5 pagando 1,20. Como eu disse, 80% de ocorrência neste over 1,5. Essa odd aqui para mim não me serve, tá? Não é uma odd que eu gosto de pegar nesses patamares aí. Então fica como dica esse over 1,5 apenas no decorrer da partida, caso não saia gol de início e a gente consiga pegar uma odd mais valorizada, tá? Vou pegar para esse jogo, gurizada, o DNB, tá? Empate anula a favor do Frankfurt. 1,53 tá essa odd. Tá? Aqui temos, no caso de vitória do Frankfurt, temos o green, em caso de empate, temos a devolução da stake. Então uma pequena segurança aí. Como é um jogo mais equilibrado, né? Pode ser que de repente tenha um empatezinho. Claro que o Augsburg pode vencer, tudo pode acontecer, é futebol, né? Mas acredito aí que a probabilidade de vitória do Frankfurt é bem grande. E no caso de empate, nós temos aí a segurança, a garantia da devolução da stake. Então pegamos esse empate anula do Frankfurt a 1,53. E nós vamos finalizar então lá na Ligue 1 da França, onde o Nice vai receber o Lorient, tá? Na classificação nós temos o Nice em quinto colocado, brigando ainda por classificação aqui nas ligas europeias, principalmente Champions League, tá? E enfrenta o Lorient, que tá ali na 16ª colocação, brigando para não ser rebaixado, com a mesma pontuação aqui do Metz, que está na zona de rebaixamento, tá? Então não tem muito o que dizer, com certeza o Nice aqui é muito favorito. No retrospecto de race, nós temos o Nice em casa, mal, tá? 4 jogos que não vence aí, 3 derrotas. E o Lorient fora de casa, que tem 2 jogos aí na sequência sem vitórias, mas vindo uma sequência boa aqui de 3 vitórias jogando fora de casa. Então, bom ficar ligado nisso. No retrospecto de gols, nós temos
o over 1,5 batendo em 80%, tá? 80% das vezes, então, nos jogos do Lorient fora de casa, 100% tá batendo esse over 1,5. Muitos gols acontecem aí nos jogos do Lorient, inclusive marcando em 4 de 5, tá? Nos últimos jogos. Vamos dar uma olhadinha nessas odds, então, ver como é que tá essa situação aqui. Temos o Nice com uma odd de 1,53, tá? Para a vitória do Nice, 6,28 para a vitória do Lorient. E nas odds de gols, nós temos o over 1,5 pagando 1,30. Eu vou pegar para esse jogo justamente esse over 1,5 é 1,30, tá? Como eu disse, temos 80% de recorrência aí do over 1,5 nas partidas das duas equipes. Essa odd é 1,30 aqui, então me serve. Por que eu não vou pegar nada a favor do Lorient? Justamente por causa dessa race aqui, tá? 1,53 nessa odd para uma race dessa aqui não me serve, tá? E o time do Lorient aqui com certeza não é bobo, tá? Então não vou fazer esse match odds aqui, vou deixar esse mercado de vitória de lado, né? Não vou me posicionar aqui, mas vou pegar esse over 1,5 pagando 1,30 porque eu acho que é bem interessante. Certo? São isso então, 5 partidinhas, né? Apenas 5 partidinhas para esta sexta-feira. Não tem muita coisa, mas eu trouxe para vocês aquelas principais oportunidades que eu encontrei para o dia de hoje. Agradeço você que ficou até o final. Peço novamente que, se possível, deixe seu like no vídeo aqui, se inscreva, deixe um comentário. Isso me ajuda muito aqui no engajamento do canal, principalmente porque estamos em início de projeto, então eu fico muito grato se você puder me dar essa ajuda. Beleza? É isso então, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu estarei de volta com as análises do sábado. Boa sorte para nós, fique com Deus e dale.